E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Luiz, trazendo mais um vídeo aqui no Condado Medieval. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como era a vida na Idade Média, como era viver, como funcionavam as coisas na época da Idade Média. Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Também não esquece que o link do Instagram e do Discord do canal estão aí na descrição, então não esquece de dar uma passadinha lá. Então é isso pessoal, bora pro vídeo. A Idade Média é um período da história entre o século V e o século XV. Inicia-se com a queda do Império Romano e termina com a tomada de Constantinopla pelos turcos, sendo dividida em duas partes, na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média. No vídeo de hoje veremos como era a vida naquela época, como era viver na Idade Média, mas lembrando que são praticamente 1000 anos de história, então os costumes e o cotidiano de uma pessoa foram mudando ao longo dos anos, então a gente vai falar de tudo um pouco. Por volta do ano 1000, a Europa encheu-se de castelos fortificados, e nesses castelos viviam os senhores, que controlavam suas extensas terras ou senhorios, e os camponeses, que ficavam agrupados em aldeias ao pé das fortificações. Na época, a organização social e política era o feudalismo. A divisão social acontecia assim: no topo ficavam os reis e os nobres, abaixo deles o clero, que era a igreja, também os comerciantes e os homens livres com trabalho mais valorizado, como por exemplo os artesãos, e por fim ficavam os servos. A nobreza ela recebia do rei um pedaço de terra e criados, então os nobres construíam castelos nessas terras, organizando feudos onde os criados podiam plantar e criar os animais. Os camponeses, em sua maioria, eram servos que estavam presos ao trecho de terra que viviam até o fim da vida. Nas famílias camponesas, todos trabalhavam muito. Além de cuidar das terras do senhor do feudo, homens, mulheres e crianças faziam a colheita, moíam os grãos, construíam pontes, estradas, estábulos e moinhos, e também cuidavam dos animais e dos trabalhos artesanais e domésticos. Ou seja, os camponeses faziam praticamente tudo. Os camponeses viviam em cabanas cobertas de palha, com piso de terra batida, e no almoço ou no jantar eles comiam quase sempre a mesma coisa, que era pão escuro e uma sopa de vegetal com legumes e ossos. Já na mesa dos nobres, era bem diferente, não faltava uma grande variedade de peixes e carnes, que sempre secos e salgados para se conservar durante o inverno. As habitações eram bastante simples, tinha um único cômodo onde toda a família dormia e comia, e nesse cômodo ficava também o fogo usado para iluminar a casa e para esquentar o ambiente. Os laços familiares eram bastante sólidos, o chefe da família era o pai, a quem as mulheres e os filhos deviam obediência. Em geral, as famílias eram formadas por um casal e seus filhos. Mas como funcionavam as cidades na Idade Média? As cidades medievais eram rodeadas de altas muralhas para proteger seus habitantes. A cidade dividia-se em bairros, e cada bairro tinha sua própria paróquia. O resto do espaço era ocupado por numerosas ruas estreitas e tortuosas, entre as quais muitas vezes haviam pequenas hortas. Nas cidades haviam também um grande espaço aberto, que era chamado de a Praça do Mercado, onde os comerciantes e os camponeses colocavam suas mercadorias à venda, e onde também aconteciam os principais eventos, como as performances dos artistas, os julgamentos e também as celebrações festivas. E além disso, havia as oficinas dos artesãos. Como muitas residências eram feitas de madeira, haviam numerosos incêndios nessas cidades, e os mercadores mais ricos construíam torres em suas casas para mostrar sua riqueza. Agora eu vou citar algumas das principais profissões da época. Tínhamos o ferreiro, o barbeiro, o mensageiro, o soldado, o lenhador, o alfaiate, o mercador e a profissão que era mais temida por todas as outras, o cobrador de impostos. As condições de vida da população na Idade Média eram muito duras, a expectativa de vida era pequena e aqueles que passassem dos 40 anos já eram considerados velhos. Também as guerras proliferavam e as doenças eram costumeiras e não existiam remédios eficazes para combatê-las. E também tiveram grandes períodos de fome na Idade Média, e menos da metade dos recém-nascidos sobrevivia ao primeiro ano de vida, e muitas mulheres também morriam no parto. Porém, em meio a tanta tristeza e dificuldade nessa vida rotineira, a monotonia era quebrada somente pelas festas, uma vez que eles reuniam os membros da aldeia ou da cidade. Algumas festas tinham cunho religioso, a celebração do domingo, o dia do santo padroeiro da localidade, o Natal, a Páscoa e Corpus Christi.
A festa mais espetacular para eles era o Carnaval, ocasião que eram realizados desfiles e bailes de máscaras antes do início da Quaresma. Outras festas também estavam relacionadas aos trabalhos no campo. Celebravam-se a colheita, a época de matança dos porcos e também se celebrava o fim da colheita. As vestimentas. Eles usavam roupas simples, com roupas de lã grossa, os homens usavam túnicas curtas, já as mulheres vestiam saia larga, cobrindo a cabeça com um lenço ou um gorro. Também haviam duelos entre os nobres. Os nobres costumavam praticar o duelo para resolver suas questões pessoais, mas a igreja lutou muito contra isso, que queria levar os julgamentos dos crimes para os tribunais dos príncipes e dos senhores. E os hábitos. A higiene na Idade Média era o ponto fraco, tanto que possibilitou o alastramento de doenças que quase dizimaram com toda a Europa medieval, especialmente a peste negra, como era conhecida, peste bubônica, que exterminou quase 2/3 da população. E toda essa vida complicada seria ainda pior se você fosse uma mulher. A mulher na sociedade medieval era considerada um mero instrumento, máquina de procriação e objeto de propriedade e posse exclusiva do marido. Ela não tinha sequer o direito de poder escolher seu futuro marido. Então, pessoal, o vídeo foi esse, e agora a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre como era viver na Idade Média, ver o quão difícil e triste era a vida naquela época. E provavelmente a maioria de nós não conseguiria nem sequer sobreviver, porque era muito complicado e muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like se gostou, deixa seu dislike se não gostou, comenta aí embaixo, se inscreve no canal e é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fui!